Russell Brunson, ele é um milionário de 9 dígitos, criador da ClickFunnels, e ele é nada mais nada menos que uma das maiores plataformas de marketing digital dos Estados Unidos. E é por isso que você tem que ouvir o que eu tenho a dizer aqui hoje nesse vídeo, tá? Aprender com quem transformou o mercado digital na qual nós conhecemos aqui hoje. Ele não só transformou o mercado americano, né? Ele também transforma o mercado digital no mundo inteiro e inclusive no Brasil. E tem uma pessoa aqui no Brasil que vem seguindo o passo dele e é incrível, tá? Como que esse cara segue passo a passo tudo que está escrito nos livros do Russell Brunson, tá? O nome dele é Thiago Finch. Ele é nada mais nada menos um multimilionário com 25 anos. Ele fez 24 milhões de reais no seu primeiro lançamento, gastando algo em torno de 123 mil reais. Eu acredito que esse deve ser o maior lançamento de um especialista que fez mais faturamento, que trouxe mais ROI, né, no mundo, tá? Então o Thiago Finch, ele criou esse marco, ele fez 24 milhões no seu primeiro lançamento com 123 mil reais de investimento. O Thiago Finch segue basicamente que arrisca todos os ensinamentos do Russell Brunson, tá? E esse livro é sobre isso. Eu vou te explicar o Thiago Finch dentro dos ensinamentos do livro Expert Secrets do Russell Brunson. Não tem como falar de todos os segredos, né? Lá no livro ele chama de segredos, somente em um único vídeo, tá? Aqui a gente vai estar falando somente do segredo número 1. Então quem sabe vire tema pro próximo vídeo aqui no canal, tá? Então eu tô falando do segredo 1, o próximo vídeo eu posso estar falando do segredo número 2 com o Thiago Finch ou às vezes com outro expert aí que eu ver que tá se destacando bem, tá? Então vai virar basicamente uma série. Então já vai se inscrevendo aí, já deixa seu like, compartilha, comenta, pro YouTube também entender que esse conteúdo é relevante e passe a recomendar para mais pessoas, fechou? Meu nome é Vitor Siqueira e você tá aqui no meu canal. Pessoal, esse livro se concentra em desencadear basicamente as emoções certas do seu público-alvo. Se você não sabe, o que faz vender mesmo, né, o seu produto são as emoções que você consegue criar dentro do seu público-alvo, tá? Do seu lead. Você percebe o Thiago Finch fazendo isso o tempo todo, né, com os seus filmes, entre aspas, né, as suas produções cinematográficas de criativos, né, nos seus stories, nas suas VSLs, nas suas páginas de upsells. Tudo é muito cinematográfico para causar o máximo de emoção possível nos seus leads. Ele fala sobre isso na palestra da TikTok. Eu vou deixar até um trechinho aqui para vocês verem. Um modo de você atacar a emoção, conciliando ali com a razão, por que nós não podemos usar das estratégias de filmes para fazer com que a gente converta o cliente? Como eu falei, o livro Expert Secrets ele é baseado em 22 segredos e cada segredo tem um tópico específico ali. E cara, sem zoeira, se você conseguir dominar todos os segredos que estão no Expert Secrets, isso vai te tornar um milionário. Porque somente entendendo, né, o comportamento do seu cliente, do seu público-alvo, vai te fazer vender muito para ele. E esse livro é sobre isso, despertar as emoções, etc. do seu público-alvo para fazer bastante venda para ele. Logo lá no início do livro, né, Russell Brunson, ele percebeu os maiores líderes que conseguiu reunir o maior número de pessoas possíveis em prol de um propósito, né, de um objetivo, tem algumas coisas em comum ali, né? Eles têm 3 tópicos em comum. Semelhança número 1, todos eles têm um personagem atrativo, tá? Tem vários exemplos sobre isso, como Hitler, tem Jesus Cristo, né, que se reuniram bastante pessoas em prol de um propósito. Eu tô falando disso de pessoas que vocês provavelmente conhecem, mas sendo bem generalista mesmo, né? Todos eles têm um personagem atrativo. Todos eles oferecem uma nova oportunidade, né? Uma chance de uma nova oportunidade, e todos eles têm uma causa maior que eles mesmos. Então Russell Brunson, ele dentro do livro, ele pensa que para você reunir pessoas em prol de um propósito, de uma causa e etc, você tem que ter essas 3 semelhanças aí para atingir esses resultados. E aí que começa o livro com o segredo número 1, que é o tópico desse vídeo, tá? Que é o personagem atraente. Sabendo que todo movimento em massa tem um líder, a gente precisa entender o que é um líder na perspectiva do Russell Brunson. E o líder para Russell Brunson é uma pessoa que descobriu algo e compartilhou, né? Passou adiante. Então, o líder, só recapitulando, o líder é a pessoa que descobriu alguma coisa que eu falo é como fazer algo, como conseguir alguma coisa e etc. Como que ele atingiu um objetivo e compartilhou, né? Passou adiante. O Thiago Finch, por exemplo, ele compartilha a ideia de como atingir a liberdade financeira, né? Como que ele
conseguiu atingir a liberdade financeira. Ele descobriu como fazer isso e ele compartilha como que faz isso. Então ele é um líder. Você não precisa ter formação para compartilhar alguma coisa. Por exemplo, você não precisa de faculdade, você não precisa ter uma formação específica para compartilhar algo que você descobriu. Então, teoricamente, você não precisa de formação para ser um líder. Você só precisa ter resultado naquilo. Os seus resultados é a sua formação. E, cara, a objeção que mais tem na internet aí das pessoas é que elas não têm formação para ensinar alguma coisa, que seja sobre o mercado financeiro, que seja também sobre fazer um bolo. Russell Brunson ele cobra $25 mil pelo seu mastermind, onde ele ensina vendas, funis de vendas, etc., marketing, e ele inclusive foi reprovado em marketing na faculdade. Então você não precisa de formação, você precisa de resultados. O Thiago Finch, por exemplo, ele não tem formação nenhuma, ele tem resultado. Mais pra frente, né, no livro, o Russell Brunson ele fala de 3 áreas que para ele são as mais lucrativas, que é saúde, riqueza e relacionamento. O Thiago Finch, por exemplo, ele se encontra na riqueza, né, no nicho da riqueza. Só que tem um detalhe aqui, se você começar a falar só sobre riqueza, por exemplo, você está atingindo um nicho muito amplo. Dentro da riqueza, por exemplo, existe um subnicho e um subnicho do subnicho. Então, o que você precisa, né, achar em você aí ou no seu expert é o subnicho do nicho, entendeu? E Thiago não é diferente, tá? Ele tá no nicho de riqueza, com um subnicho em marketing digital, com um subnicho em, por exemplo, vender PLR online, né, que é uma das promessas que ele faz nos treinamentos dele. Ele ensina, né, como criar um produto, etc, PLR, e vender online, e com isso a pessoa vai atingir a riqueza através do marketing digital. Você está entendendo a conexão que tem com o nicho, o maior nicho, né, com o subnicho do subnicho? Então todos eles se conectam aqui. Tudo que você precisa fazer é achar o seu subnicho do subnicho, igual o Thiago Finch fez. Russell Brunson, dentro do livro, ele tem 3 perguntas, né, para você saber se esses subnichos que você selecionou tanto para você quanto para o seu expert, eles fazem sentido, né? Se eles são uns subnichos altamente lucrativos. Se as suas respostas forem claras aqui dentro dessas perguntas, quanto mais claro, quanto mais fácil de responder também, mais lucrativo ainda é esse subnicho, tá? Então, já na primeira pergunta ele fala o seguinte: as pessoas nesse subnicho, elas ficariam felizes com essa nova oportunidade que você está oferecendo para elas? É a primeira pergunta que a gente tem que se fazer aqui, tá? Você e essas pessoas, por exemplo, estão sempre falando sobre isso em qualquer ocasião que vocês vão, por exemplo? Tem comunidades sobre isso na internet, né? Sobre esse mercado? Existem eventos da área aí no seu país, né? Na sua cidade, etc. Eu não preciso nem comentar por aí, né? Que o marketing digital é a melhor forma de construir a riqueza ultimamente, né? Nos últimos anos, tanto no Brasil quanto no mundo. E existem vários palestras no Brasil inteiro, no mundo inteiro, falando de marketing digital, de construir riqueza e etc. Então, esses pontos que você tem que entender do nicho aonde vocês estão entrando, tá? E agora partindo para a pergunta número 3, e que para mim é a mais importante. Essas pessoas, elas estão dispostas a colocar o seu cartão de crédito por esse conhecimento? Um exemplo de por que você não vê muito, por exemplo, pessoas do nicho de gamer vendendo produtos, né? Às vezes uns treinamentos e etc. São porque as pessoas que assistem esse tipo de conteúdo não estão dispostas a pagar, por exemplo, por um treinamento de como jogar videogame e etc. Tá? As pessoas que geralmente assistem esse tipo de conteúdos nem mesmo têm cartão de crédito, né? Que são pessoas abaixo de 18 anos. São crianças ali que estão vendo o jogo, que gostam de jogar e etc. Esse nicho não é lucrativo, tem poucas pessoas que vão disponibilizar o seu cartão de crédito. Agora, quando tem pessoas que realmente pagariam por esse tipo de conteúdo que você quer oferecer, que seja para ganhar dinheiro, que seja para ter uma saúde melhor, que seja para ter relacionamento e etc., cara, esse nicho é lucrativo sim. Agora vem aí a parte final desse segredo número 1, onde o Thiago Finch ele cumpre com certeza com todos os requisitos, tá? Que é se tornar um líder para os seus leads. Ou seja, se torne um personagem atrativo e viva a vida que a sua audiência deseja viver. Se você acompanha o Thiago Finch, você com certeza entende já de cara que ele vive a vida que todos os seguidores deles querem, né? Que é riqueza, liberdade financeira,
liberdade geográfica. Ou seja, se torne um personagem atrativo. Viva a vida que a sua audiência deseja viver. Você com certeza já mata a charada de logo no Thiago Finch. Ele vive a vida, né, no seu Instagram, nas suas redes sociais, que a sua audiência deseja ter, né? Ele vive essa vida, né, com liberdade financeira, liberdade geográfica, um nômade digital, como ele diz lá no Instagram dele. Ele sai com bastante mulheres em Paris e tudo mais, come das comidas mais caras, tem os carros mais caros, né, Ferrari, Lamborghini, Camaro e etc. Então ele é alguém que a audiência dele quer ser. Então esse é um ponto primordial de transformar, que você quer causar de transformação para as pessoas, né? Que as pessoas querem às vezes comprar o seu conteúdo para ter essa transformação que você já tem. Essas pessoas seguem você porque você já completou uma jornada que elas ainda estão no caminho. Agora eles querem ter o resultado que você já adquiriu, né? Eles querem ser como você. Se liga nesse vídeo como o Thiago Finch transborda essa emoção, né, para a audiência dele em relação à liberdade financeira, geográfica, nômade e etc. Sabe aquela vontade de achar o seu lugar no mundo e ficar para sempre ali? Eu nunca tive. As pessoas que seguem ele querem ser exatamente isso. Eles querem viver essa vida que o Thiago vive. E o Thiago Finch, ele consegue prender bem essas pessoas com os conteúdos que ele faz, né, no Instagram e etc. E o Russell Brunson fala justamente sobre isso. Seu conteúdo não pode ser entedioso. Se ele for entedioso, ele vai ser um completo fracasso. E tem algumas regras que você tem que aplicar para você não ter, né, um conteúdo entedioso. Ele tem um índice prolífico. Eu vou deixar até aqui uma imagem, né, o Prolific Index, que nada mais é que o seu conteúdo ele não pode ficar no meio, mas também não pode ficar no final. O que é o meio aqui, né? O mainstream. O mainstream nada mais é onde se encontram as ideias que estão sendo ensinadas aí pelos meios tradicionais. Um exemplo disso é se você é um especialista no ramo de perca de peso, por exemplo. O conselho principal gira em torno das recomendações do governo para a nutrição. Então, às vezes não faz nenhum sentido, né? Um conteúdo muito engessado, muito onde está disponível em vários conteúdos gratuitos, etc. Então, não desperta uma emoção em si no cliente. O outro lado extremo é o lado maluco, entre aspas, né? É onde estão as ideias loucas. Um exemplo disso, né, do lado louco é, por exemplo, a pessoa falar sobre se alimentar apenas com os raios solares. Então, tipo assim, uma parada muito louca, uma parada absurda. A vantagem, né, do lado louco é que você tá atraindo pessoas curiosas, né, pessoas que querem saber como que faz essa loucura e etc. O mainstream, a vantagem dele é que ele é um conteúdo bem correto, sensato, que funciona. Então ele é bem correto. E o ouro que o Russell Brunson fala, ele tá tanto no lado extremo, né, lado louco, quanto no mainstream. Então ele tá entre eles. É ali que tá o ouro. É o lugar onde você vai conseguir impactar muito mais pessoas, né, trazendo mais dinheiro pro seu bolso. Quando você tá nessa zona prolífica, né, como diz o Russell Brunson, você tá transmitindo ideias tão únicas que as pessoas vão perceber na hora, vão te seguir, elas vão compartilhar, porque é algo novo, né, algo que por muitas das vezes as pessoas ainda não conhecem. E cara, não tenha medo de julgamento das suas ideias. Se fosse isso, o Thiago Finch já tinha parado há muito tempo. Dan Kennedy fala que se ninguém se sentiu ofendido até o meio-dia com as suas ideias nos seus conteúdos aí, você tá fazendo um marketing totalmente indevido, totalmente errado, tá? Esse é somente o primeiro segredo de 22 segredos dentro do livro Expert Secrets do Russell Brunson. E se você acha que esse conteúdo, né, fez algum sentido para você, imagine os outros. É quase que um manual a ser seguido, né, um passo a passo para você atingir a sua liberdade financeira, assim como o Thiago Finch segue praticamente que arrisca todos esses segredos, tanto desse livro quanto dos outros, tá? Se você tem interesse nesse livro, eu vou deixar ele aqui na descrição, onde você pode estar adquirindo diretamente da Amazon. E é claro que é um link de afiliado, tá? É uma forma de vocês estarem apoiando o canal pra gente estar sempre aqui trazendo vídeos para vocês. Eu vou deixar aqui do lado 2 vídeos onde você pode estar dando sequência, tá? Eu te espero no próximo vídeo e até daqui a pouco. Valeu!